parte da explicação eu perdi quando eu era criança, porque eu achava que a gente aprendia a ler e a escrever na pré-escola, antes da primeira série. Eu me lembro de estar ansiosa pelo dia de aprender, ainda no pré, e ficar esperando a aula que seria o dia que a gente iria aprender a ler e escrever. Eu lembro da prof. Suzy, ela disse assim: gente, hoje a gente vai ver as letras. E eu fiquei muito emocionada. Eu pensei, nossa, hoje é um grande dia. Ela trouxe uma caixa cheia de coisa, colocou uns materiais na mesa e disse assim: a gente vai recortar as letras. Eu fiquei muito frustrada. Eu odiava recortar. E até hoje eu não tenho habilidade manual nenhuma. O tempo foi passando, o ano foi passando, chegou a formatura. E essa Juliana aqui achava que tinha que saber ler e escrever antes da primeira série. E o que isso tem a ver com a nossa conversa aqui de hoje? Eu quero pensar com vocês como é a nossa relação com o futuro. E como muitas vezes a gente se posiciona como a Juliana criança, tentando se antecipar nas necessidades do futuro. Então eu convido vocês para a gente pensar aqui e agora como é a nossa relação com o futuro e como a gente precisa humanizar essa relação. Porque falar sobre o futuro é assustador. As narrativas sobre o futuro, geralmente elas são permeadas pelas palavras mudanças e incertezas. E isso faz com que a gente sinta o quê? Insegurança e desorientação. Como é que a gente vai estar preparado para uma coisa que ainda não aconteceu? Quando eu penso no futuro, eu confesso para vocês que uma imagem do apocalipse assim vem na minha mente e eu fico imaginando tudo destruído e pensando: como é que eu vou dar conta do que eu tenho hoje, do que eu sei hoje, desse futuro? Mas será que o futuro vai ser assim tão catastrófico? Essa sensação de a gente estar sem rumo, de a gente não saber que caminho a gente usa para chegar no futuro, provoca um novo fenômeno, que a gente vai chamar aqui juntos de desmapeamento. O desmapeamento nos deixa com uma sensação de que a gente não sabe por onde ir. Vocês já sentiram isso? Alguma vez na vida, estou meio perdido, meio sem rumo, não sei se vou para cá, se eu vou para lá. Essas narrativas sobre o futuro nos deixam sem mapa. E sem mapa, a gente vai vagando, envolto de um mar de obrigações que parecem ser a terra firme. As obrigações fazem a gente achar que se a gente fizer isso ou aquilo, ter tal diploma, a gente vai se sentir seguro e a gente vai chegar mais tranquilo no futuro. Mas será que as obrigações nos ajudam? Se a gente for pensar, as obrigações nos deixam ainda mais desmapeados. Quer ver um exemplo? Vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. A gente escuta muito isso. Vocês sabem que uma vez eu aprendi com uma psicóloga algo tão interessante que eu queria compartilhar com vocês. Ela disse assim: Juliana, existem 2 significados para a palavra tem que. Existe o tem que de necessidade e um tem que de obrigação. O tem que de necessidade, ele fala de algo genuíno, algo que eu realmente preciso. O tem que de obrigação fala aquilo que é compulsório, que eu tenho que fazer para alcançar alguma coisa. Eu não preciso pensar. As narrativas sobre o futuro me parecem ir muito mais para o lado do tem que de obrigação. Você tem que ser empreendedor ou empreendedor, você tem que entender muito de tecnologia, você tem que, para ser bem sucedido, você tem que fazer TI, trabalhar com tecnologia da informação. A gente vai ouvindo nesse mar de obrigação e vai se tornando ainda mais desmapeado. Eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive no trabalho, com orientação profissional de carreira. E uma vez eu fui convidada para dar uma oficina num centro especializado de pessoas em situação de rua.
E lá eles pediram para eu falar sobre currículo, entrevista, como se comportar numa entrevista. E eu pensei assim, né, vou ter que me preparar. Como é que eu vou falar sobre tudo isso para pessoas que têm tanta vulnerabilidade, né, tantas dificuldades na vida? Eu me preparei, né, pensei em várias estratégias, mas conforme as oficinas foram acontecendo, eu fui me dando conta que os problemas eram muito maiores. E aí eu pensei, a gente vai ter que mudar a estratégia. Eu fui me dando conta, gente, que as falas dessas pessoas eram sobre as faltas. O currículo que eles não tinham, a experiência de carteira assinada que nunca vinha, a escolaridade que eles não conseguiam atingir. Eles se sentiam desmapeados. Eles não sabiam por onde começar. Para a gente sair desse lugar de falta, a gente fez um mapeamento de conhecimentos, habilidades e atitudes para que a gente pudesse entender o que eles já tinham. Eu fui lá, digitei tudo, imprimi naquelas folhas grandes, sabe? Coloquei na parede, cada um se apresentou a sua história a partir do que possuíam, daquilo que eles tinham vivenciado. Essa experiência me fez pensar muitas coisas, né? Mas me fez pensar o quanto a gente pensa no futuro, baseado no tem que, na obrigação e na falta. E quando a gente está ali no desmapeamento, que a gente não sabe onde seguir, a gente fica pouco compassível com a gente mesmo. A gente não tem empatia por nós mesmos. Por isso que eu fiquei pensando, né? O que a gente pode fazer para lidar com o desmapeamento? Eu acredito que tenha várias formas, mas tem duas bem especiais que eu queria compartilhar com vocês agora, né? Aqui, nesse momento tão importante. A primeira forma de lidar com o desmapeamento é a gente justamente olhar para dentro, a gente entender as nossas forças, aquilo que a gente faz bem, aquilo que nos dá vontade de fazer. Quando a gente vai construir o nosso mapa, a gente vai construindo em cima do tem que de obrigação. E essa construção fica frágil. Até porque, né, gente, construir um mapa nos dias de hoje é construir um mapa num lugar desconhecido. A gente não está acostumado com isso. E esse lugar desconhecido nos dá muita insegurança. O que eu estou propondo? Né? Que a gente possa pensar justamente no tem que de necessidade. O que eu realmente preciso. O que eu gosto de fazer, quais são as minhas necessidades, os meus valores, as minhas atitudes, para que eu possa construir um mapa sustentável, que faça sentido para mim, para a minha carreira, para a minha vida. Se a gente for pensar, né, tudo isso pode fazer muito sentido para vocês. E aí eu quero trazer um segundo ponto. A gente precisa se dar conta que no meio dessa fala de incerteza e mudança, existe uma coisa muito importante que a gente esquece. Existem constâncias. Eu sou a minha constância. O trabalho muda, o meio de trabalhar mudou e vai sempre mudar, mas eu sou a minha constância. Eu sou a mesma em vários aspectos. E conforme as coisas forem mudando, eu vou me adaptar. Se a gente for pensar, a digitalização da vida já é algo que está acontecendo e a gente nem percebe. Querem ver um exemplo? Eu quero que levante a mão aqui, é sério, pode levantar. Quem não sabe mexer num celular? Não temos ninguém, né, gente? Todos aqui sabem. E quando a gente pega o celular, a gente não fica pensando, como é que ele funciona? Como é que é isso? A gente vai lá, usa para atingir nosso objetivo e pronto. O que eu quero dizer para vocês é que a gente não precisa ficar com medo da tecnologia e nem do futuro. A gente precisa lidar com ela lembrando que aos pouquinhos a gente vai conseguindo se adaptar. Aos poucos a gente se sente mais familiarizado. Então, gente, para que a gente possa ir mapeando a nossa vida,
a gente precisa fazer isso de forma autônoma. Ter autonomia para dizer aquilo que faz sentido para nós, aquilo que a gente quer, sem basear, né, na falta, na catástrofe, naquele apocalipse que eu imagino. A gente precisa pensar naquilo que a gente já tem. Eu quero compartilhar com vocês uma frase do Antônio Cândido, quando ele reflete sobre... Vocês já devem ter ouvido falar, aquela frase bem famosa, tempo é dinheiro. A gente fala isso, né? Tempo é dinheiro, na correria do dia. Mas eu acho muito legal a reflexão que ele faz e eu convido vocês para a gente pensar juntos. Ele diz assim: tempo não é dinheiro. Tempo, na verdade, é o tecido da nossa vida. É esse minuto que está passando, aqui agora, entre todos nós. Daqui a 10 minutos eu estou mais velho. Daqui a 20 minutos eu estou mais perto da morte. Portanto, eu tenho direito a esse tempo. Esse tempo pertence aos meus afetos. É para amar a mulher que eu escolhi e poder ser amado por ela também. É para conviver com os meus amigos, para ler Machado de Assis. Eu quero aproveitar o tempo de forma que ele me humanize. Agora adulta, eu já sei. Eu não preciso ficar tão preocupada assim com o futuro. Aos pouquinhos eu vou aprendendo as coisas em etapas. Que a gente possa conversar com as nossas crianças sobre isso também, para que elas possam se sentir menos desmapeadas em relação ao futuro. Eu quero muito que vocês saiam daqui hoje tendo uma relação mais humanizada com o futuro. Que vocês possam pensar naquilo que faz sentido para vocês e aí possam construir o caminho de vocês. Que vocês não fiquem, né, perdidos nessas narrativas de incerteza e insegurança. Que vocês possam construir um mapa de vocês a partir das capacidades, com muita criatividade e protagonismo. E que lembrem do tem que de necessidade e do tem que de obrigação. E mapeiem ele quando vocês estão usando ele aí no dia a dia. Que a gente possa lembrar que é também de constâncias que a gente navega a vida.